Vai orar pelo pastor Paulo. Pastor Paulo, vem aqui. Está aqui. Inácia, é muito bom na reunião dos pastores sempre a TV vir e mostrar. Aliás, o pastor Ian até liberou para nós termos um programa mensal. Vamos fazer aí, chamado A Voz do Pastor. O meu nome, ou então, aí vamos ter sempre entrevista. Fala com ele, relembra ele que ele ficou, porque muitos pastores idosos gostariam de dar uma orientação para os jovens pastores, e muitos, então já tem essa proposta. Fala com ele que nós já vamos mandar o programa piloto lá, A Voz do Pastor, porque pastor é ovelha também, né? Vamos ver, né, Vanderlei, um negócio que possa ser, vamos ver que o título aí que nós vamos escolher. Pastor Paulo, uma bênção. Você teria 2 horas, mas teve que dividir com o servo do Senhor, Silas Malafaia, mas você sempre essa pessoa maravilhosa, bonita, cheirosa. Era para você ter morrido já, né, Paulo? Você já teria só seu dentinho, só a caveirinha, né? Só aquele ossinho que ele pôs numa caixinha assim, um pozinho assim, devolvi. Jesus entrou e falou: esse é meu. Vamos ficar em pé e vamos abençoar o servo do Senhor, recebê-lo. Você ora. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Paulo. Vai ser boca de Deus, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos aqui o pastor Paulo, que vai dar esse testemunho da grandeza do Senhor que se manifesta na vida do homem. Nós ungimos ao Pai agora, profetizamos a tua unção sobre a vida dele, que ele seja boca do Senhor, que nós saiamos daqui edificados pelo poder do testemunho dele, da tua palavra, e pedimos ao Pai a tua graça sobre a vida dele, a tua unção, que ele vai ser uma bênção aqui nas nossas vidas. Cremos nisso e profetizamos agora, e que a bênção do Senhor nos alcance agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que a graça e a misericórdia e paz do Senhor continuem em cada coração, amém? Para mim é uma honra muito grande hoje estar aqui no púlpito com vocês. Sempre que eu estou em Belo Horizonte, eu não perco esse ministério do Conselho de Pastores, e cada vez que eu venho eu estou aprendendo aos pés do Espírito Santo através dos homens de Deus que têm nos ministrado aí. E nesta manhã eu estou muito feliz porque aqui nós revemos tantos irmãos, tantos amigos, tantas amigas, e hoje a dona Maria Remédio aqui do bairro Universitário, que me ajudou muito no início da minha convenção. Tem anos que eu não a vi, está presente. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela e por todos que me ajudaram a dar os primeiros passos na vida cristã. Está comigo o pastor Ageu, e sempre as pessoas escrevem. Pastor Jorge escreveu a Águia e a Galinha, o Johnny prega sobre a águia e o urubu, e eu escrevi sobre as 2 igrejas, a falsa e a verdadeira. E então está com o pastor Ageu do lado ali da mesa do nosso querido pastor Malafaia. É um livrozinho pequeno que eu editei pela Betânia. Eu tenho vários outros livros, mas só trouxe esse livro para viver a história da minha vida. Tenda e altar é sobre Abraão, ofensores e ofendidos, e livre para servir. Mas eu só trouxe esse aqui. Tem uns 100 exemplares com o pastor Ageu, que é meu companheiro, que viaja comigo. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 19 de 1 Reis. Os que puderem, por favor, encontrando, se coloquem de pé. 1 Reis 19:14. Hoje nós já ouvimos nas orações o perigo da mediocridade, o perigo de nós estarmos realmente andando com pessoas que não somam com a nossa vida, e nós precisamos de ter modelo e padrão para o nosso ministério, porque nós somos discípulos, né? E a Bíblia diz ser e fazer discípulo. E nenhum líder pode ser líder se ele não aprende a ser liderado. E qual é o modelo de liderança que nós temos? Então eu creio que tem alguns textos aqui que vai somar com você, encorajar a você e mostrar para você que tem uma vida muito acima da mediocridade. A palavra de Deus diz assim no versículo... Nós estamos no versículo 14, a palavra de Deus disse: e ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares,
mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei em Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meola, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que é escapar da espada de Israel. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujo joelho não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, e nós te bendizemos, e te adoramos na beleza da tua santidade. Pedimos que o teu Espírito Santo tenha acesso ao nosso coração, o teu Espírito no poder de criatividade, o teu Espírito no poder de restauração, de renovação, de vivificação. Trabalhe no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito. Glorifica o teu nome, Pai, através desta palavra. Libera os dons espirituais, ó Deus, porque ele se manifesta para um fim proveitoso, mas também libera os dons ministeriais para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para que teu povo seja ajustado, que teu povo busque a unidade, para que teu povo não seja levado pelos ventos de doutrina, e doutrinas humanas, e doutrinas diabólicas, mas que nós possamos estar estabilizados no poder da tua palavra. É a tua palavra que é verdade, é a tua palavra que é o oxigênio da nossa vida, é a tua palavra que edifica, que consola, é a tua palavra que nos encoraja, Pai. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Uma voz perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil como viveu o profeta Elias e os demais profetas. Nós estamos vivendo momentos de mover de Deus, poder de Deus. O Brasil tem experimentado, podemos dizer, esse avivamento, salvação de almas, multiplicação, colheita, que o povo de Deus está pregando, testemunhando, entrando em todos os setores seculares, e estão testemunhando hoje ser evangélico até Ibope. Pessoas hoje, um é evangélico, outro é gospel, outro é isso, outro é aquilo outro, e nós vemos as multiplicações que teve, ninguém pode negar isso, a quantidade de milhões de evangélicos que nós somos no Brasil. Eu gosto de ver a palavra de Deus, e às vezes fico triste quando alguma pessoa fala assim: Deus está mais preocupado com qualidade do que quantidade. Mas se você for olhar em Apocalipse, lá tem quantidade e tem qualidade, porque a quantidade do que entra é inumerável. Então Deus trabalha também com números, Deus também multiplica. Ele quer qualidade e quer quantidade. Nós devemos ver os critérios que nós estamos estabelecendo, como que o modelo, o padrão da igreja para o dia de hoje. Qual é a bênção que nós podemos usufruir para passar esse legado para as gerações que estão vindo. Uma das mensagens esse ano que mexeu muito comigo, todas elas mexeu, mas quando o pastor Aguiar de Campinas nos deu o estudo e o ensino, o que é legado, o que é herança. A herança pode acabar, mas o legado permanece. E nós temos que ver qual é o legado que nós temos no nosso ministério. Quando você abre, pode abrir comigo, antes de eu entrar nessa mensagem aqui,
Vem comigo aqui em 2 Timóteo, por favor, no capítulo 3, e você vê o tipo de pessoas que Paulo está mostrando que nós iríamos conviver nesse tempo que nós estamos vivendo. E aqui no capítulo 3 ele fala sobre os últimos dias. E ele diz: saiba disso, capítulo 3 de 2 Timóteo. Saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então é profecia dizendo que o tempo será terrível. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Profecia, nós queremos ouvir profecia, nós queremos ouvir revelação, e o Espírito de Deus está revelando que nos últimos dias essa característica de decadência haverá na sociedade, e também penetração no meio do povo de Deus, na igreja. E nós, como obreiros, como servos, nós precisamos ter o discernimento e saber qual é o alimento que estamos comendo, qual é o alimento que estamos oferecendo e qual é o grau de caráter e integridade que está sendo plantado na nossa vida e o que nós podemos ser através do ensino e do poder do Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 4 também tem uma palavra sobre os últimos dias. 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, a doutrina de demônios, tais ensinamentos que vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E nós vemos que tudo isso é profecia para os últimos dias. Agora, Elias também está vivendo um tempo que nós vemos a característica do que ele está mostrando, que o povo de Deus quebrou a aliança com Deus, que os israelitas desviaram dos princípios do Senhor. E o verso 14: eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Meus irmãos, nesse mover que nós temos tido, Deus tem dado cada revelação, cada mover, e mover que edifica. Na área de quebra de maldição, nós vemos quantas famílias, não podemos negar, foram abençoadas, libertadas, e nós podemos notar quebra de maldição hereditária, quebra de maldição familiar, quebra, eu acrescentei, quebra de maldição por má escolha. Mas tem uma maldição que a Bíblia fala em Jeremias, que eu nunca vi ninguém orando e quebrando. Maldito todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E essa oração eu nunca vi ninguém fazer. Quando uma pessoa está fazendo a obra de Deus relaxadamente, princípios relaxados, e não tem critério de olho clínico, doutrinário, espiritual, e as coisas vão de qualquer maneira, a inversão de texto, inversão de doutrina, e cada coisa que nós podemos escutar, e à luz da Bíblia realmente, mostra que são pessoas que não têm zelo. E nós vemos que tem pessoas que não estão vivendo uma vida de zelar pelo altar, zelar pelo ministério, zelar pela palavra, zelar pelo alimento. Os púlpitos muitas vezes estão oferecendo realmente fogo estranho, e nós precisamos, como líder, tomar esse legado que nós temos nessa palavra, mostrar essa herança espiritual que o Espírito de Deus plantou no coração de homens que foram comprometidos 100% com Deus, que não tiveram a vida por preciosa, mas consagraram num todo para fazer a vontade do Senhor. Se você associar a palavra de Jeremias, maldito todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, você vê que esse zelo Elias já tinha. Eu tenho sido zeloso,
e ele usa uma força de expressão. Eu estou lendo a Bíblia NVI e está dizendo: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas, poderia até dizer, os evangélicos, quantos que estão rejeitando os princípios, consagração, santidade, vida no altar, integridade, caráter. E nós vemos que o testemunho foi o que Jesus nos ensinou: vós sois a luz do mundo. E se nós somos luz de mundo, nós temos um ministério para testemunhar. Vocês estão ouvindo hoje um pastor, Paulo Roberto Rezende Oliveira, mas você não sabe de onde eu vim, você não sabe qual foi minha formação, qual foi os princípios para me chegar aqui. Eu era ladrão, eu era assaltante à mão armada. Muitas pessoas não gostam que dão testemunho, acham que isso é coisa do passado. Então, para testemunhar o que foi Pedro, para testemunhar que Isaías foi a boca queimada, era profeta e precisou de fogo na boca dele. E nós precisamos de testemunha, porque é o testemunho, só pode dar, é quem tem o poder do sangue, é quem é lavado pelo sangue, é que tem poder, que não tem rabo preso com Satanás, não tem rabo preso com o governo, não tem rabo preso com as autoridades, mas tem compromisso com Deus. Eu sou ex-ladrão, sim, eu sou ex-bandido, sim, eu sou ex-prisioneiro, sim, mas o sangue de Jesus me lavou. Quando você viu eu chorar ao falar da Dona Maria Remédio, é porque eu estava condenado, 4 anos e 8 meses, quebrei a perna, e ela que cuidou de mim no bairro universitário, enfermeira, ela que me dava injeção até eu ser recapturado e levado para a Duta Ladeira. Foi aí embaixo que eu aceitei Jesus, foi aí que eu vi a palavra de Deus. E a minha escola de ministério é de um ministério que tem zelo pelo altar, tem zelo pelo caráter, tem zelo para treinar e fazer a pessoa conhecer Deus e fazer Deus conhecido. E a palavra de Deus disse: eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os profetas, sou o único que sobrou, e agora também procuram me matar. E o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio. Nós temos raízes, nós temos origem, nós temos uma chamada, nós temos uma direção. E o maior perigo é você não ter a unção para tomar decisão, unção para administrar as dificuldades que vem no dia a dia, a adversidade do campo, a perseguição e muitas vezes as traições que você sofre, muitas vezes o isolamento que você vive. E nós vemos que ele está dizendo aqui: agora eles também procuram me matar, mas o Senhor não passou a mão dele, não alisou a vida dele. Deus falou: volte pelo caminho por onde veio, volte para o deserto de Damasco. Profeta tem que vencer no deserto, profeta tem que vencer na perseguição, profeta tem que voltar, encarar e confrontar o espírito de Jezabel. O profeta tem que acabar com os poderes manipuladores que está querendo manipular profeta, apóstolo, evangelista, pastores, mestre. Nós não fomos levantados para ser manipulado, e nem somos robô, e nem somos marionete na mão de homens. Nós somos cheios do poder e da graça do Espírito, e somos servos para servir pelo poder da palavra de Deus em nossa vida. Volta. Quando você pensa que você já está pedindo: Deus me leva, já cumpri meu papel, Deus me leva, porque já sofri muito, já fui muito perseguido, Deus me leva, porque ninguém me dá valor, Deus me leva, porque investe em pessoas ímpias e não investe em mim. Não tem esse pensamento. Deus, ele trabalha diferente. Deus, ele forma os seus profetas, é na fornalha, é na cova do leão, é no deserto,
é perseguido pelo Herodes, é perseguido por Império Romano, é perseguido pelos as pessoas ateus, é pelo socialismo ateísta. Nós temos esse confronto. E a palavra de Deus disse: volta. Você não está acabando seu ministério não, meu irmão, nem você, minha irmã. Deus ainda tem uma grande caminhada para você. Deus quer que você seja campeão maratonista na estrada de Deus, no caminho de Deus. E ele disse: volta, urja Hazael, rei da Síria, vou fazer mudança em governos. E Deus está fazendo mudança, e Deus vai fazer, porque Deus não muda, mas Ele faz mudança. E a palavra de Deus disse: volte pelo caminho, vai a Damasco, unja Hazael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, Abel Meola, para suceder você como profeta. Deus nunca vai tirar você da terra sem você cumprir o propósito que Ele te designou, sem você cumprir aquilo que você abraçou. Se você quer ser vencedor, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é hábito para o reino de Deus. E se você botou a mão no arado, paga o preço e busca a sua vitória. Glória a Deus. Abre comigo no capítulo 2 de 2 Reis. Ele fez o que Deus mandou. Ele chamou Eliseu para ser profeta. Mas para ser profeta, para substituí-lo, teve que ser treinado. Nós temos que ser treinados. Você é discípulo para fazer discípulo. Se você pretende um dia ser líder, aprenda primeiro a ser liderado. Ninguém pode ser líder se não aprende a submeter à liderança. E a palavra de Deus disse: quando ele já estava para partir, por causa do tempo eu não vou dar muito detalhe, mas uma coisa interessante, quando Elias já ia ser levado pelo Senhor, todo mundo que estava na unidade do ministério profético tinha revelação. A revelação não era exclusiva de Elias. Todos os ranchos de profetas sabiam que Elias ia ser arrebatado. Nós temos que viver numa unidade, que nós falamos a mesma língua. Nós temos que estar numa unidade que temos o mesmo sentimento. Nós temos que estar numa unidade que temos que ter o mesmo espírito. E nós vemos que todos os ranchos de profeta receberam a revelação de que Elias ia ser levado pelo Senhor. E eles foram seguindo Elias. E a palavra de Deus diz no capítulo 2, quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gical. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Quando o Senhor levou Elias ao céu no redemoinho, eu ainda sem conhecimento bíblico, muitas vezes eu preguei que Deus levou, foi na carruagem de cavalo e carruagem de fogo, mas diz que é no redemoinho. E é muito importante o perigo do sensacionalismo. É muito perigoso o emocionalismo. E crente, profeta, servo de Deus, tem que estar voltado para a realidade e realismo de Deus. O sensacionalismo, emocionalismo é para tirar nossa atenção do foco da promessa de Deus. É para tirar a atenção do foco da palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus disse que ele foi levado num redemoinho. Mas vamos lá. Em Betel, os discípulos do profeta foram falar com Eliseu. Relacionamento. Um grupo de filhos de profetas procura os outros, tem o contato com os outros, e ele faz uma pergunta para Eliseu no verso 3. E perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando de você? Você sabe? Grupos que já tinham revelação em outro estado, em outra cidade, está chegando e perguntando ele: hoje o seu discipulador vai ser levado, você sabe disso? Os outros já sabem. Qual é a sua atualização com o que Deus está fazendo na terra? Qual é a sua atualização com o que Deus vai fazer? Tem gente que não está atualizado nem com o que Deus fez e nem com o que Deus está fazendo. Como é que pode atualizar com aquilo que Ele vai fazer? Eles estavam bem atualizados.
E a palavra de Deus nos disse: você sabe que o seu mestre vai ser separado de você. A revelação era tão autêntica, ela era tão real, que eles sabiam até da separação na hora do arrebatamento, quando ia se processar. Isso é intimidade com Deus, isso é comunhão com Deus, isso é estar atualizado com Deus e com o que Deus está fazendo, e atualizado com aquilo que Deus vai fazer. E a palavra de Deus diz: sim, eu sei, mas não me fale mais nisso. 4. Então Elias diz: fica aqui, Eliseu, pois Deus me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Tem pessoas que são muito amigos na hora de conforto, zona de conforto, na hora da prova, na hora da luta, na hora do confronto, muitas vezes abandona. Qual é o tipo de caráter que você tem recebido? Qual é o tipo de formação? Qual é o grau da fidelidade? Nós usamos muitas vezes aquela palavra até para levantar oferta, até para encorajar os outros. Seja fiel no pouco que Deus te coloca no muito. O texto não fala assim. Ele fala: porque foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Nós ficamos entregando promessa de Deus assim, facilitando. O Evangelho de Deus não é facilitado. O Evangelho de Deus, ele trabalha realmente com compromisso, e nós vemos que todas as bênçãos de Deus são condicionadas. Porque foste fiel no pouco, eu te coloco no muito. Mas tem pessoa só quer pegar a palavra, está escrito, ser fiel no pouco. Não é ser fiel, é foste fiel no pouco, e no muito te colocarei. Esse moço, ele foi fiel no pouco, ele valorizou a chamada, ele pagou o preço de submissão, ele pagou o preço de humildade, ele pagou o preço de obediência. E esses 3 marcos na vida do obreiro é muito significativo para a sua vitória: humildade, obediência e submissão. Hoje nós vemos essa falta de exercício e prática, o que se quebra de cadeia de autoridade, as pessoas que rompem os princípios. E por isso que nós vemos, Deus trabalha com princípio, e é muito fácil você quebrar princípio. Só um exemplo: Jesus, conhecendo o coração dos discípulos, um dia chamou eles e levou eles para o monte. Quando chegou no monte, ele levou Pedro, Tiago e João, e quando estava lá, ele se transfigurou, e veio aquela glória sobre ele. De um lado aparece Moisés, do outro lado aparece Elias. E Pedro se entusiasma e diz assim: é muito bom nós estarmos aqui. Quer dizer, não é bom o Senhor estar, é bom é nós. Inversão de prioridade de valores. Muitas vezes nós achamos até mais importante. É muito bom nós estarmos aqui, porque faremos 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Quem quer a graça entra na tua tenda. Quem quer profeta vai na tenda de Elias. E quem quer obedecer à lei vai para a tenda de Moisés. O céu rasgou e disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Não bota Jesus na mesma categoria de ministério e de dom. Jesus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está sentado à direita do Pai, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não tira Jesus do lugar que lhe é devido. E eles falaram: você sabe que ele vai? Ele disse: eu sei. E a palavra de Deus vem decorrendo. Todos os filhos de profeta de cada comunidade, de cada congregação, tinham a mesma revelação. Por quê? Porque os profetas falavam o mesmo idioma, a mesma língua, tinham o mesmo espírito, o mesmo sentimento. A palavra de Deus disse agora, o versículo 9, essa tradução aqui, meus irmãos, foi uma bênção. Se você não tem, procura ter essa NVI e outras também. Eu trabalho com 5, 6, 8 tradução. Eu só tenho o 3º ano incompleto do 1º grau, mas eu leio. Vai na minha mesa, eu tenho o Torá, eu tenho o aramaico para o português, eu tenho grego para português, eu tenho mais de 10 traduções e eu confiro, porque eu sou bereano, lavado e remido pelo sangue. E você tem que conferir na palavra. E essa tradução diz assim: depois de atravessar, verso 9, Elias disse a Eliseu:
o que eu posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? E respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Olha que visão!